Feche os teus olhos. Vamos aquietar nossa alma agora para ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem tanto a nos ministrar, tanto a falar conosco. E nesse momento nós queremos que o Senhor aquiete nossa alma para que nosso espírito possa ouvir com clareza aquilo que o Senhor tem para nos falar. Tira toda inquietação, toda agitação, tudo aquilo que vem, Senhor, distrair a nossa mente, roubar o nosso coração. Que o Senhor venha falar o mais profundo do nosso coração, transforma os nossos corações de pedra em coração de carne nessa noite. E que a gente possa sair daqui, Senhor, alimentados, cheios da revelação e da presença daquilo que o Senhor tem para nos falar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá Salmo 51. Pode ser na NVT mesmo, Nath? Depois você, quando eu for falar os versículos separados, você põe na RA, tá bom? Mas essa pode ser NVT para eu acompanhar daqui. Eu ia trocar minha Bíblia, mas não troquei. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me na minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abres meus olhos, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Davi, o autor desses salmos, vou te explicar porque ele escreveu com tanta clareza o que ele estava sentindo. Ele estava em seu palácio, as tropas estavam em guerra, e ele vai até o terraço do seu palácio e vê uma mulher muito linda, muito bela, se banhando. E ele deseja essa mulher, o nome dessa mulher é Batseba. Ele deseja essa mulher. E ele pede para buscar essa mulher, para que ele se deite com ela. Essa mulher é casada com Urias, que era um guerreiro de Davi, da sua tropa. Ele se deita com ela, ele peca, né? Se deitando com Batseba. Depois de um tempo, descobre-se que Batseba estava grávida. E aí, Davi começa um plano para tentar resolver a questão do seu pecado. Nesse período, ele chama Urias da guerra, pede para Urias voltar. E ele fala para Urias que era para ele ir para casa. Urias dorme na frente do palácio, porque ele não queria deixar a arca da aliança, as suas tropas ali, e ele ir para a casa dele, ficar com a esposa dele, comer e beber. Então ele fica ali. Quando Davi acorda, lá está Urias na porta do palácio. Não deu certo o seu plano. Qual era o plano dele? Que Urias fosse para casa, se deitasse com Batseba, e aí o filho seria teoricamente de seu marido de Urias. Não deu certo o plano. O segundo plano, ele vai, embebeda Urias não volta para casa.
E aí ele vai para o terceiro plano. Esse terceiro plano qual era? Mandar Urias para a guerra, de frente para a batalha, com chances altíssimas dele não voltar. E foi o que aconteceu. Urias não voltou da guerra, sofreu na guerra, foi atingido na guerra, morreu na guerra. E daí então tudo começa a acontecer. Nesse período, Davi escondeu o seu pecado, ficou com o seu pecado guardado no seu coração. E nesse tempo, até que o profeta Natan surgiu, e nós vamos ler o que o profeta Natan veio falar para ele. Por isso que a gente sempre diz que profeta tem que vir para trazer aquilo que é de Deus, não vem para amaciar a nossa carne, para dizer o que todo mundo diz, para falar frase que é meio jargão já, sabe? Então, profeta quando vem mesmo para trazer uma direção para você, ele vem com uma palavra específica, e foi isso que aconteceu. Davi estava lá, Batseba estava grávida, tomou Batseba para ele, eis que surge o profeta Natan. E está lá em 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler 4 versículos. Eu vou ler aqui, fica mais fácil. 2 Samuel 11. Do 1 ao 4. No começo do ano, época que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e suas tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército do inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seus cantos. Esquece, isso aí eu já te contei, da Batseba, que ele viu Batseba lá no terraço. Então pula, vai mais para frente. Está lá no 12, no versículo 1. Eu marquei 11, mas é 12. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar uns animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então o profeta Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei em Israel e livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Judá, de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Até aqui. E aí ele vai discorrendo. Tanto é que esse filho, como falado pelo profeta Natan, esse filho que Batseba estava grávida, ele não sobreviveu. Batseba continuou sendo esposa de Davi entre todas as esposas que ele tinha. E aí depois veio, entre outros filhos, veio Salomão. A gente conhece a história de Salomão, que ele ficou com o trono, ele herdou o trono de Davi, amém? Então era filho de Batseba, mas foi depois que tudo se regularizou. Mas antes, a história de Davi começou assim. E quando ele escreve esses salmos, ele pega esses salmos e discorre, ele está falando desse sentimento dele, desse sentimento que é misturado com várias coisas que nós vamos discernir aqui, porque que ele falou tanta coisa, como que ele descreveu tanta coisa. Ele pediu misericórdia, ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele pediu um coração novo. Que monte de coisa é essa que Davi escreveu ali? E a gente vai entender um pouquinho. Davi levou alguns estágios, mas antes ele precisou passar por esse momento com o profeta, porque nós não sabemos que hora isso ia ser revelado. Nós não sabemos que hora isso ia ser. Na verdade, eu vejo como Deus dando uma oportunidade de Davi de se arrepender, mas infelizmente a exposição precisou vir, porque se a exposição não viesse, Davi ia continuar com seu pecado guardado. E aí no primeiro versículo ele diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Pode pôr na RA, tá, Nath? E diz assim na RA: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Por que ele pede misericórdia? Porque a misericórdia é um sentimento de solidariedade com alguém que caiu em desgraça. Davi estava numa desgraça. Nós sabemos o que é graça, mas desgraça é quando você sai debaixo da graça. E quando você sai debaixo da graça de Deus, você sabe que as coisas ficam um pouco diferentes. E Davi estava ali dizendo: tem solidariedade de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Eu caí em desgraça, eu pequei, eu me distanciei, eu criei um abismo entre o Senhor e mim. O profeta Natan diz para ele: você foi aquele que não cumpriu a lei, aquele que saiu dos caminhos. Hoje, para mim e para você, aquele que se desviou, aquele que decidiu se desviar por conta de um pecado. Ele diz: misericórdia, misericórdia, eu quero a tua misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, tira essa multidão, vem com tua benignidade, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Então, Senhor, vem com a tua bondade, tenha misericórdia de mim. Primeiro estágio de Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem um jargão que a gente usa, né? Misericórdia, está amarrado. Aleluia, quando o negócio é bom, aleluia. A gente vai usando, mas Davi ali estava rasgando seu coração. No versículo 2 ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por que ele fala lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado? Porque o pecado, ele traz um peso. O pecado, ele deixa um sentimento de culpa. A gente parece que sabe que foi perdoado, mas um sentimento vai ficando dentro de nós, nos carregando. E a gente já sabe que Deus perdoou, já tem assim, ali, teve o nosso momento ali com Deus. Deus me perdoou de novo, caí no mesmo erro, não acredito. Você levanta, você sabe que o Senhor é bom, que Ele vai te perdoar. Mas o pecado, ele traz um peso, ele traz uma consequência. E em Salmos 38:4 é muito incrível, que diz assim: minha culpa me sufoca e é um fardo pesado e insuportável. Isto é, a culpa do pecado, ela vira um peso insuportável, a gente não consegue carregar. Então o Davi estava dizendo ali: lava-me completamente da minha iniquidade, tira esse pecado que está pesando os meus lombos, que eu não estou conseguindo viver em paz. Pensa você, Davi não largou tudo e foi se esconder numa caverna, porque eu pequei. Ele continuou a vida dele. Ele continuou com as esposas, com os filhos, com o palácio, com seus soldados, com seus guerreiros. Seguiu a vida dele rotinamente. Só que havia um peso que ele já não estava mais aguentando suportar. E ele pede para o Senhor: lava-me, quer dizer, arranca de mim, tira isso de mim, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No versículo 3 ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quem peca não consegue ficar ileso dos sentimentos que o pecado traz. É como se o pecado batesse todo dia a sua porta. Você acorda e fala: hoje vai ser diferente, eu fui no culto ontem, eu senti a presença de Deus, eu estou perdoado. Quando você acorda, o pecado está lá de novo, te trazendo um peso, te trazendo a responsabilidade que o pecado traz é essa. É um peso, você não consegue levar a vida normalmente. Nós precisamos assumir as responsabilidades do pecado, para que a gente não coloque a culpa em alguém, na igreja, no pastor, no líder, nos outros. O pecado é consequência nossa. Davi estava carregando um peso por um pecado dele. E ele tinha toda uma autoridade. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então o homem segundo o coração de Deus vai carregar um peso, sim. A transgressão é uma rebelião. Quando ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões, sabe o que significa? Rebelião. Nossa, rebelião é aquele que sai falando da igreja. Não, rebelião é aquele que se rebela contra a palavra de Deus. Esquece a igreja, a gente está falando de uma conexão só. A igreja que sou eu e você e o Senhor. Esquece o ambiente de igreja.
Então ele está falando assim: você se rebelou, você transgrediu a lei, você não cumpriu, você sabia e não fez. Você foi lá, não era para você mexer com a mulher dos outros. Rebelou contra a ordem, rebelou contra a palavra de Deus, rebelou contra aquilo que você vive, Davi. Você sabe o que é isso. Eu não estou falando de um ímpio, eu não estou falando de alguém que não conhece, estou falando de você, Davi. Você que tem experiência. E no versículo 7 diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Mas é profundo esse homem, hein? Sabe por que ele queria ouvir júbilo e alegria? Porque ele já não sabia mais o que era isso. O pecado traz tristeza. O pecado, se ele não for, ali diz, lavado com hisopo. Sabe o que é hisopo? Era uma erva que era usada para fazer purificação. Lembra quando ele manda passar o sangue nos umbrais, para quando o anjo da morte viesse, não pegasse o primogênito da casa? Era uma erva usada para fazer os rituais, né, de purificação do Senhor, amém? Então ele fala: me lava com hisopo, isso é, pega tudo aquilo que o Senhor traz na purificação, que o Senhor manda a gente fazer, passa em mim. Passa em mim, me purifica. Ao invés de fazer purificar, faz em mim, faz direto em mim, pega aqui em mim, faz direto essa purificação em mim. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos esmagados, que esmagaste. Em Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A tristeza corrói a nossa saúde. A tristeza, ela corrói a nossa alegria. Ela tira a alegria, faz com que até o nosso corpo comece a querer ficar doente. Ela tira aquilo que o Senhor nos dá de graça, que é a paz, que é a alegria. O pecado tira, o pecado rouba, o pecado mina a nossa alegria. É por isso que tem tanto crente muitas vezes triste. Tô triste, tá? Não sei, pastora, tá tudo normal, mas parece que eu ando meio triste, eu não sei. Dá umas tristeza de repente, eu não sei controlar. É isso que Satanás quer com o peso do pecado. E posso te dizer, tem pecados que a gente vai ter que lutar até o fim. Ninguém é livre de não pecar. Eu estou falando aqui de uma luta que é minha e sua diariamente. Nós não estamos livres do pecado, nós não estamos livres de não pecar mais. Nós temos a oportunidade de lutar contra eles. E cabe a nós o que fazer com essa oportunidade. Então, falar sobre faz-me ouvir júbilo e alegria. Davi estava seguindo com a sua vida, mas ele não estava mais feliz. Ele queria ouvir júbilo e alegria. Ele queria ouvir aquelas adorações que ele fazia com o Senhor, que gerava alegria em Davi, que Davi virava outra pessoa. Que era um homem que, quando pegava os seus instrumentos, sua harpa, ele tocava e as coisas que o céu tinha, e ele conseguia viver. Era um homem usado na adoração. No versículo 10 e 11 diz assim: cria em mim, ó Deus. Quer dizer que não tinha, era para criar, amém? Cria, faz uma criação nova. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele clama ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Sabe o que o pecado faz? Ele põe a impureza dentro dos nossos corações. Por isso que a gente fala tanta besteira. Por isso que a gente pensa tanta besteira. Por isso que a gente sai tanto dos planos de Deus. Porque a gente vai tanto na carne que o nosso coração fica contaminado. E você já nem sabe o que é Deus e o que não é. É por isso que tanto crente mistura tudo. Deus falou: olha, é complicado. Porque não pode um coração
que está contrário à palavra de Deus, que vive as vontades da carne, querer viver da maneira que um coração puro vive. A gente já passou por várias estações. Eu tenho mais de 10 anos, 15 anos de convertida. Eu já passei por muitas estações. Nem todas eu estava no sangue do óleo da unção, da pureza. Tem momentos que você realmente tem que lutar mais contra a sua carne, porque você fala assim, se eu conseguir derrubar ela um pouquinho, eu já vou conseguir pensar melhor. Aí você luta contra ela. E você gasta tempo lutando contra ela, porque você não quer pensar as coisas que você está pensando, você não quer falar as coisas que você está falando. E ele está dizendo ali, crie em mim um coração puro. Quer dizer, ele já não tinha mais. Renova, quer dizer, traz um renovo dentro de mim, Senhor, que só o Senhor pode dar. E me dá um espírito inabalável, isto é, aquele que não vai se abalar com a próxima mulher bonita que passar na minha frente. Com a próxima mulher de outro homem que parar na minha frente, eu ter a oportunidade de fazer o que eu quero fazer e eu não fazer. Me dá essa oportunidade, Deus. Renova dentro de mim, o meu espírito não vai ficar abalado por qualquer coisa, não vai ser qualquer mulher bonita, não vai ser qualquer pecado que vai surgir, que eu vou desmoronar tudo aquilo que eu construí. Me dá um espírito inabalável, porque aí quando eu me deparar com o pecado, eu vou ter forças para lutar contra ele. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Se eu e você entendemos do que é precioso, é sobre o Espírito Santo. Porque é a ferramenta mais preciosa que nós temos hoje. Se eu e você queremos saber se a gente está em paz, é quando a gente está ouvindo a voz do Espírito. Quando você está em paz. O mundo está caindo. Os problemas são 7, um por dia. Mas você está ali. Estou em paz. Estou em paz, o Espírito Santo está me deixando em paz, eu tenho buscado, tenho feito minha parte, estou sendo correto, estou sendo honesto, estou cumprindo o meu papel como pai, como filho, como marido, estou servindo a Deus, estou fazendo tudo. Então eu estou em paz. Pode vir os 7, um por dia, está tudo bem. Porque nós, como igreja, precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos tratar como precioso, sabe? Naquele tempo, quando um rei ia guerrear contra outro rei, quando essa guerra acabava, o vencedor entrava no território que ele venceu e ele saqueava tudo aquilo que tinha de precioso. Isso chama despojos. E aí, quando ele entrava, ele pegava o que tinha de bom. Amém? Ele pegava o que tinha de bom, a coroa do rei que ficou, que foi a coroa que Davi ganhou um pouquinho mais para frente lá, da onde ele estava guerreando. Então entra, pega o que é precioso e vamos embora. Pega os escravos, pega as pessoas que ficaram, vamos fazer elas de escravos e vamos seguir a nossa vida, porque a gente ganhou. Nessa guerra nós somos vencedores. Hoje a gente precisa entender que o Espírito Santo é aquilo que a gente tem de mais precioso. A igreja hoje do Senhor precisa tratar o Espírito Santo como algo tão precioso, porque é Ele que vai nos direcionar nessa última estação. Nesses últimos dias a gente precisa ouvir a voz do Espírito para que a gente não seja levado por qualquer engano, por qualquer mentira, por qualquer vento que venha tirar aquilo que o Senhor tem anos colocado dentro do nosso coração. Aquilo que o Senhor tem semeado, que nem na minha vida 15, eu não sei na sua, mas tantos anos o Senhor tem semeado, e a gente precisa estar com o Espírito Santo assim, audível nos nossos ouvidos, conexão alinhada, para que a gente não seja roubado e nem roubada. Então tratar o Espírito Santo, ele diz, não aparta de mim, isto é, não tira o que eu tenho mais precioso, não tira de mim, é a vida do Senhor em mim, não tira isso de mim, é o mais precioso, se eu perder isso, eu perdi tudo. O pecado nos leva para uma dureza no espírito. Ele distancia os nossos corações de ouvir aquilo que o Senhor tem nos falado. Por quantas vezes eu e você fica sem ouvir a voz do Espírito por conta dos nossos corações estarem totalmente endurecidos. Pastora, mas eu não estou pecando tanto assim, mas está cheio de amargura, falta de perdão, está com ranço do pastor, está com ranço do seu chefe, está com ranço da sua sogra, o coração está cheio, mas não está cheio de amor, de entrega, de perdão, está cheio de eu.
Eu não peco assim, eu não falo nada, eu guardo tudo, fico quieta. E eu guardo tudo, espero passar. Não vai passar. Não vai passar se você não orar. Não vai passar se você não ir lá e pedir perdão e dar um abraço. Não vai passar. Vai fingir que passou, mas não passou. Te leva uma dureza. E dura coisa é viver longe da presença. Por isso que às vezes passa meses e nada acontece. Parece que eu estou navegando, não chego em lugar nenhum. É isso que acontece com aqueles que se distanciam do Espírito. E a única coisa que pode nos afastar do Espírito Santo é o pecado. Porque ele não habita onde há pecado. Pensa você, Davi era um adorador, eu e você somos adoradores. Amém? Imagina você um adorador, estar frio na presença de Deus por conta do seu pecado. Frio, apático. Pensa você, Marcos, subir aqui, o Senhor reina, e descer do mesmo jeito. Imagina ficar aqui 40 minutos, Bruno, descer da mesma batata que subiu, desce. Fria, gelada, sem sabor. No versículo 12 ele disse assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O pecado gera tristeza, como nós já falamos aqui. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. A minha alegria, a sua alegria não é aquilo que nós estamos vivendo aqui, porque aqui tem muito problema. A nossa alegria é a nossa salvação. É lá que nós estaremos com corpos glorificados, livres de toda acusação, de todo peso. Quando eles dançaram aqui segurando os pescoços, é isso, não vai ter mais peso, não vai ter mais acusação, não vai ter mais fardo para eu e você carregarmos. Os nossos problemas vão ficar, as nossas dificuldades vão ficar, tudo aquilo que a gente tem guerreado hoje vai ficar, e nós vamos estar com a nossa mente conectados na salvação. Então o pecado ele tira isso. Quantas vezes eu e você esquecemos da salvação? Estamos aqui caminhando assim, ó, olhando para baixo. Hoje eu preciso fazer isso, hoje eu preciso fazer aquilo. Essa semana eu tenho que ir para a academia. Essa semana, e ele está pedindo: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Isto é, eu andei olhando aqui por tudo que eu estava fazendo. Eu olhei para a mulher do outro, eu pequei. Agora eu estou no mato sem cachorro, matei a mulher o marido dela. Estou com a mulher agora, estou olhando para baixo. Restitui a alegria da tua salvação, que é me deixa olhar para a esperança, me deixa olhar para o reino, me deixa olhar para as coisas que o Senhor prometeu e que é fiel para cumprir, para que os meus olhos não fiquem mais nas coisas deste mundo. No versículo 15 ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, se é para abrir, estava o quê? Fechada. E ele está falando aqui: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O pecado cala a vida do crente. O crente não consegue orar, o crente não consegue adorar. É tudo muito frio. É sem sal. Não consegue a oração: Senhor Jesus, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Você acorda, vai trabalhar, volta, fala: nossa, nem orei hoje, deixa eu orar para dormir. Senhor, abençoe no descanso, em nome de Jesus, amém. Sabe por que Deus fala que a criança tem pureza, que tem um coração puro? Lá em casa, como a gente sempre ora para ir para a escola, ora, né? As crianças pegaram esse costume por conta da rotina. E aí vai dormir à tarde, o Gabriel fala assim para o Samuel: Samuel, você não vai orar, irmão. Você não vai orar, porque a oração do irmão é longa. E ele está morrendo de sono. Aí ele fala: você não vai orar, você não vai orar. Aí o Samuel: vou orar sim, vou orar sim. Aí ele fala: mas não, você ora muito. Porque ele já está assim, ó. O Pico chega da escola assim, ó. Ele almoça, tal, deita no sofá, se botar um travesseirinho por ali, ele fica. Então, por que fala que ele fechou os lábios? Porque na maturidade a gente sabe o peso do pecado. O Pico não sabe, o Samuel também não sabe. Briga na escola, se desentende, se resolve, dá um empurrão, põe o pezinho na frente, um amigo cai, está tudo certo, volta para casa leve, feliz, só quer descansar. Amém? Por que o adulto sofre? Por que o adulto passa por essa luta? Porque o adulto sabe o peso do pecado. O adulto sabe o que é pecado e o que não é. Eu e você temos maturidade, temos idade adulta. Não temos criança aqui no salão, só temos adultos. E o adulto sabe quando peca.
O adulto sabe o que não deve fazer, mas o adulto faz. E aí ele acha que Jesus é bobo. E ele pede: abre os meus lábios, isto é, me deixa voltar a te adorar, me deixa eu voltar a fazer o que eu mais sei fazer de precioso, que é te adorar. Abre a minha boca. Ela travou, meu pecado me calou, me corroeu por dentro, tirou minha alegria e ainda fechou minha boca. No versículo 17 ele diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e não o desprezarás, ó Deus. Um versículo muito conhecido também. Não é sobre o que se faz. Hoje, para mim, vocês estão todos lindos. Está incrível hoje o culto. Vocês estão parados, estão recebendo, está tudo bem, vocês estão arrumados, vieram de banho tomados, cheirosos, lindos, está tudo lindo. Mas não é sobre o que eu estou vendo, sobre o que a pessoa que está do seu lado está vendo. Não é a sua posição na hora do culto, quando você adora, quando você ajoelha, quando você se posiciona. Não é sobre isso. Aqui ele está dizendo que não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, mas é sobre aquilo que nós somos. Isto é, não adianta a gente cumprir a rotina, fazer o nosso andamento aqui do culto e tudo funcionar muito bem, todo mundo ergue a mão quando o Marquinhos manda erguer a mão, todo mundo ajoelha quando o Marquinhos manda ajoelhar, vai para a direita, todo mundo vai para a direita, vai para a esquerda. Nossa, que benção, o culto foi lindo. Não é sobre isso. Quando ele diz que não te compras em sacrifício, do contrário te daria, não te agrada holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Não é sobre aquilo que o homem vê, é sobre aquilo que Deus vê. E eu não consigo acessar o seu coração. Então eu não sei te dizer como você está hoje, porque para mim vocês estão lindos. Mas para Deus, só Ele consegue ver. Só Ele esquadrinha o nosso coração a ponto de saber tudo aquilo que eu e você estamos passando e estamos vivendo. Só Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Só Ele sabe que pecado nós estamos tentando lutar há anos e não estamos conseguindo. Só Ele sabe a dureza que anda o nosso coração. Só Ele sabe as palavras que têm saído do nosso coração. São palavras de morte, de destruição. Eu moro no condomínio e tem uma quadra lá. Meus filhos estão gamados agora, porque agora chegou na fase do futebol. Eu segurei o máximo que eu pude. Agora... E eles olham lá de cima e falam: mãe, não tem ninguém, pode ir para a quadra? Mas é um segundo para descer, o amiguinho que estava lá esperando alguém aparecer na quadra desce. Quando você vê, tem um monte. E eu fico ali, sem falar aquele vocabulário, hein, galera? Já chego parecendo o juiz do time, né? Quando escapa um, eu falei: olha a boca, tem criança na quadra, vamos dar uma seguradinha. E aí, Deus falou assim para mim: você vai perder tudo que você construiu. E eu falei: o que eu faço? Falei: tem pessoas que falam palavras que não são legais. O que eu vou fazer? Vou calar a boca do filho dos outros? Não, vou cuidar do meu, né? Porque o filho é meu, eu ensino como eu acho que é bom. Agora a vida dos outros, cada um cuida do seu. E eu cheguei falando: filho, sabe o que é? Que eles falam palavras que não são legais. É que alguns ali nem conhecem Jesus ainda, eles vão conhecer, mas eles são muito novos, né? E aí acaba falando umas palavras que não são legais e tal. O mais velho, Samuel, ele só quer ser feliz. Eu sempre brinco que ele veio para ser feliz. Mas o Gabriel tem uma antena que funciona muito bem. E aí ele estava lá, veio um rapaz jogar bola. O cara falou assim, falou uma palavra lá, né? Aí ele pegou: mãe, ele falou isso. Eu falei: quem não conhece Jesus usa esse vocabulário. Graças a Deus a gente conhece, né? Eu falei: meu Deus, mais 5 minutos aqui, o que vai dar, né? Eu ali, desesperada. Falei: meu Deus. Aí ele soltou de novo. Eu falei: mãe, ele falou 3 vezes. Eu falei: você viu? Mas a gente tem que orar por ele, porque essa palavra não se fala, né, filho? Outro dia estou eu lá na quadra, aí diminuiu os vocabulários, eu estou ali que nem um juiz. Galera, tem criança na quadra, hein? O Gabriel só tem 4 anos. Aí eles ficam assim para mim, com os olhos regalados assim, como que a gente não vai falar, sendo que, né, essa mulher tá doida. E aí os meninos jogando bola, o outro: vai, o fulano, chuta. E ele lá driblando. Vai, tudo tamanho de Samuel, o Pico é menor. Aí o Pico deitado no chão, fingindo que tinha machucado, falou assim: vai, trouxa.
Eu, Gabriel. Ele nem para mim olhou. Aí eu falei, agora ele vai chegar em casa e vai começar a falar. Não fala. Sabe por que não fala? Porque já tem discernimento que é pecado. Até então ele não sabia. Mas como eu estou ensinando, ele já sabe o risco. Então ele para, finge que não está me ouvindo. Eu só falei de longe, Gabriel. Acabou. Não falou nenhum dentro de casa. Por quê? Porque ele tem um termômetro. E se o termômetro não funciona, o da mãe funciona muito bem. Então, se alguém precisa ensinar ele o que é pecado, sou eu e meu esposo. A responsabilidade não é da igreja, não é da escola. A responsabilidade é nossa. Mas e a minha? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai gritar? Daiane, menos. Quem que vai fazer isso comigo? Se meu coração estiver tomado com as coisas da rotina, do dia, das coisas que eu ouço. Talvez você frequente um ambiente de trabalho muito difícil. E você fica ali, quando você vê, você está igual. Você fala, meu Deus, estou igual. Se eu sair daqui, Jesus voltar, não sei o que vai dar. Porque eu fico igual, parecidíssima. Dá até confusão aqui se tem crente e se não tem. De tão difícil que é. Quem que vai gritar você lá? Daiane! O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te alertar. Ó, coraçãozinho, vamos encher das coisas de Deus. Vamos quebrantar esse coração com as coisas de Deus, não com as coisas deste mundo. Está orando menos, vamos orar mais, porque quanto mais oração, mais poder, mais presença de Deus. Quanto menos oração, menos comunhão com o Espírito, o tanque vai esvaziando e as chances de Satanás querer encher esse tanque são grandes. O pecado chega com sutileza. E agora talvez você se identifique um pouco. Ele chega e fala assim, vai ser rápido. Ninguém vai ver. Rápido. Vai ser rápido. É sua chance. É sua chance. Você perder essa, é a sua chance. Ninguém está vendo, ninguém vai ver. É sua chance. Aproveita. Aproveita. Você fala, é minha oportunidade, mas não está certo. Mas você fala, é minha oportunidade, eu não posso perder. Vai. Depois vem as frases na sua cabeça. Foge de Deus, você é impuro. Não vai para a igreja, que as pessoas vão te perguntar por que você não está bem e você não vai poder falar. Não vai na célula não, que vai ficar mal para você se você compartilhar esse pecado. Melhor você nem ir. Melhor você nem ir para o culto, porque alguém vai acabar percebendo e vai descobrir. Melhor você se afastar, até você ficar bem para você voltar. Se afasta. A igreja para você hoje não vai dar. E aí você percebe que nesse tempo, aquele pecadinho que era pequenininho, ficou um pecadão. Tão grande, tão pesado, que você nem coragem de pedir perdão para Deus tem mais. Porque você ficou alimentando ele tanto tempo. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer para Deus. Nossa, eu faço tantas coisas, olha que pessoa boa. O mundo diz isso, né? Doe, abençoe. Pega uma ONG para você dar lá R$5 por mês, R$10 por mês. Olha como você é incrível. Nossa, você viu um cachorro faminto na rua. Ai, você deu uma comidinha para o cachorro. Meu, você é uma pessoa assim, sobrenatural. Você é incrível. Você nunca passou no sinal vermelho. Olha que pessoa maravilhosa. Meu Deus, você para todos os pedestres, todos. Pode ser no centro, lá no bairro mais longe de Jacareí. Você para, olha, realmente você tem um coração tão bom, tão bom. Não é sobre as nossas ações. O que louva a Deus é o nosso coração. O que enche o Senhor de adoração não são as nossas ações. Elas são legais pra caramba. Até o ímpio faz. Tem muito ímpio cheio de boas ações. Incrível, incrível. Nossa, meu Deus. Eu vou lá nele, pastora. Ele é tão bom, que nem da igreja ele é. Mas eu vou lá quando tem ação da assistência social. Eu vou lá, ele abençoa pra caramba. Você acredita? Nossa, ele é demais. Ele é incrível. As boas ações dele, as mãos dele são ótimas. Mas e o coração? Mas e o coração? E Davi pede para Deus.
que os sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não vai desprezar. Somente Deus pode dar um novo coração. É por isso que Davi pede para Deus. Não tinha outra ferramenta. Não tinha outro meio de Davi se livrar disso. Não tinha outra forma de Davi se esquivar de todo esse peso que ele estava carregando. Só tinha uma ferramenta e ele sabia qual era. Eu preciso me quebrantar. E o que eu vou pedir para ele? Primeiro eu vou pedir perdão, vou pedir para ele me limpar, para ele me purificar, para ele me lavar, para ele me arrancar de tudo que eu me meti, toda essa sujeira, todo esse lamaçal que o pecado trouxe. Mas no final, eu vou pedir um novo coração. E eu vou pedir um novo coração, por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 5,8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Davi queria ver a Deus. Davi não queria deixar que o coração dele continuasse sendo tomado por um pecado, corroendo ele por dentro, a ponto de os ossos dele adoecer. Ele pediu perdão, ele se quebrantou, ele entregou tudo para Deus, ele se arrependeu, mas no final ele falou: me dá um coração novo, porque esse daqui está impuro. Então eu posso pedir perdão, eu posso me quebrantar, eu posso fazer o que for, eu posso me ajoelhar, me rasgar, mas eu preciso de um coração limpo, um coração puro. Por quê? Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E se eu e você queremos ver a Deus, a gente precisa começar essa faxina. E bem calhou com o faxinão. A gente precisa fazer essa faxina, a começar em nós. A Bíblia não nos fala que pecadinho e pecadão tem peso, né? Uma traição, um adultério, uma morte, um roubo no supermercado. Enfim, a Bíblia não diz o peso desse pecado. A Bíblia diz que todo pecado é pecado. Isto é, se eu peco e você peca, não importa o que você está fazendo e nem o que eu estou fazendo, o Senhor recebe como pecado. Eu e você temos que ter urgência e arrancar isso de nós. Urgência em tirar esse macete. Sabe aquele macete que fica do tipo: eu não consigo vencer isso, pastora. Nossa, eu tenho um problema com pornografia, eu não consigo vencer. Eu tenho um problema com... Eu sou mão leve, sabe? Quando eu vejo, eu já levei. Mas não é por mal, é porque assim, eu nem percebo. Quando vê, foi. Sou mentirosa. Eu brinquei com as meninas na partilha, eu falei assim: uma pessoa da minha família mente tanto, que quando ele começa a falar, a gente fica assim: você não sabe se é verdade, se é mentira, você nem liga porque ele está falando. Porque a pessoa só mente. Então você não sabe se vai vir uma verdade, uma mentira, você fica... Mas fala, se for verdade, se não for, o problema é dele. Porque isso é o resultado do mentiroso. Então tem coisas que a gente precisa arrancar, não dá mais para a gente seguir assim. O nosso coração tem que ser renovado pelo Senhor, porque eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus e eu preciso me humilhar, confessar os meus pecados, me arrepender, pedir para o Senhor me lavar, me purificar, mas eu também preciso de um coração novo, porque só o arrependimento sem mudança de atitude é só um remorso. Isso a gente ouve desde sempre. Se a gente se arrepender e nada mudar, não foi arrependimento. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos encerrar esse culto, mas antes eu gostaria de orar por você.